Olá pessoal, graça e paz, sejam bem-vindos aqui ao meu canal digital. Estou muito feliz de você fazer parte dessa família, estudando com a gente. Hoje nós começaremos um novo projeto, é um projeto escatológico, né? Falando sobre Apocalipse e escatologia. Né? Eu vou apresentar para vocês toda uma estrutura do livro do Apocalipse, trazendo a divisão do livro, aí depois nós vamos falar de alguns temas específicos do livro. Vai ser um tempo muito especial, né? Hoje nós vamos começar a dar os nossos primeiros passos. Eu quero dar algumas diretrizes para você. Primeiro, leia o livro. O livro do Apocalipse tem 22 capítulos. Leia primeiramente, vai lendo o livro do Apocalipse enquanto você estuda, tá bom? O seu zelo pelo estudo é o que vai demonstrar até onde você vai chegar. Aqui nós vamos dar alguns nortes, vamos trazer alguns temas, mas se você tem fome pela palavra, você quiser pesquisar, faça pesquisas, estude, né? Leia primeiramente, leia o livro, tá bom? O que vai ser legal é que aqui na nossa escola, sobre o livro do Apocalipse e escatologia, nós vamos trazer uma estrutura do livro para você, uma repartição, 4 divisões do livro, vamos falar dos temas principais. Isso vai ajudar você a organizar o seu estudo. E esse curso visa gerar paixão pela palavra. Quando nós estudamos escatologia, um dos objetivos é gerar paixão pela palavra. E eu tenho certeza que saber o que vai acontecer no tempo do fim, isso influencia por demais os nossos posicionamentos. Você concorda comigo que aquilo que se espera determina como espero? Vou repetir, aquilo que você espera determina como você espera. Né? Se você sabe que vai vir um amigo que é familiar para você, tudo bem, pode vir na sua casa, você não prepara a casa, arruma a casa, mas se você souber que está vindo um juiz da cidade, um homem tipo Sérgio Moro, um cara assim conhecido, muito respeitado, uma autoridade do país, está vindo para sua casa, você prepara a sua casa, não é verdade? Você arruma tudo, prepara um lanche especial para ele, porque você está recebendo um juiz renomado do país, um homem especial, uma pessoa especial, não é isso? Então, da mesma forma, quando nós estudamos o fim dos tempos, isso influencia por demais a maneira como nós vamos nos comportar. Ou seja, a nossa esperança é o fundamento da nossa santidade. Então é importante nós compreendermos o fim dos tempos, ter pelo menos um conhecimento básico. Né? Para mim é estranho nós vermos tantos cristãos que não sabem nada a respeito do fim dos tempos e vai pelo que houve por aí. Nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ser como os irmãos de Bereia, né, que foram nobres, porque eles avaliavam tudo que Paulo falava, eles viam se realmente, olhavam nas escrituras e viam se realmente o que estava falando ali tinha base para aquilo que ele estava falando. Então, da mesma forma, eu convido você a crescer na palavra, a estudar a palavra, estude, leia a Bíblia, faça um plano de leitura, assim, hoje eu vou ler dois capítulos do livro do Apocalipse por dia, e faça de acordo com você aí. Vou te dar outra dica. Tem aplicativos da Bíblia que você pode ouvir, né? Você coloca no fone no ouvido e vai escutando o livro do Apocalipse. Às vezes você não gosta de ler, então coloque no ouvido e você vai estudando assim, vai ouvindo as mensagens. Compre um caderno também, né? Anote alguns detalhes, alguns pontos da nossa aula aqui. Isso vai ser muito legal, gente. Eu espero que vocês gostem, que vocês se apaixonem pelas escrituras. Eu sei que você está aqui porque você já é apaixonado, mas que você se apaixone ainda mais por esse tema que eu tenho estudado nesses últimos 2 anos e tem sido muito bom, eu tenho aprendido bastante. Então nós vamos falar um pouco hoje, vamos dar nossos primeiros passos. A cada aula nós vamos fazer uma construção, tá bom? Não tenha pressa, tá bom? Não faça perguntas para mim que ainda não tratei aqui na aula, né? Porque às vezes você vai querer fazer perguntas já, querendo saber, calma, vamos dar passos devagar, vamos entrar com responsabilidade nesse tema, que é o tema do livro do Apocalipse, tá bom? Os fundamentos, eles são muito importantes, por isso nós precisamos fazer com muita calma, com muito carinho, porque tudo que formos construir sobre esse fundamento vai ficar perfeito, vai ficar alinhado. Então, essa é a ideia aqui do nosso curso na nossa plataforma digital a respeito do livro do Apocalipse. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, tá bom? Outra coisa, logo abaixo tem um PDF para você. Em algumas aulas eu vou lançar para você o PDF para você seguir comigo aqui a leitura. Se precisar, vou colocar algumas coisas na tela também para você visualizar, para ajudar você a assimilar a aula com mais facilidade. Por favor, nos ajude aí compartilhando com seus amigos que você tem achado, chama o pessoal também para fazer parte. O valor é muito acessível, vale muito a pena fazer esse investimento mensal, não é verdade? Vale muito a pena, tá bom? Então,
você veja no seu PDF para a gente seguir o cronograma da aula de hoje, tá? Vamos falar aqui sobre, por exemplo, nós vamos falar hoje sobre a importância de se estudar o fim dos tempos, tá? E aí tem a palavra escatologia, né? O que é escatologia? Essa junção dessas duas palavras, escaton e logia. Escaton fala de fim, de algo que se completa. Logia estudo do fim. Mas que tipo de fim é esse que nós estamos estudando aqui, né? Vamos pensar sobre isso. Imagina que nós temos um casal de noivos, tá? E eles podem chegar ao fim, pelo menos de duas maneiras no noivado. O primeiro fim, eles podem chegar ao fim porque não deram certo, né? O relacionamento deles, aconteceu alguns problemas e eles tiveram que se separar e acabou. Chegou ao fim do noivado e acabou, né? Assim, a segunda maneira é a que eu quero falar com vocês, que tem a ver com escatologia. É quando o casal atinge o tempo, né, do seu noivado e agora eles vão entrar num nível de relacionamento muito maior, que eles vão casar agora publicamente, religiosamente, né? Vão fazer uma aliança diante de Deus, diante dos homens, e eles entram então para o matrimônio ali, e agora chegou o fim do noivado, agora eles são casados, né? Ou seja, se completou um tempo e eles entram em outro tempo, né? Então o que significa que eu estou dizendo aqui para vocês? Escatologia é o estudo de como as coisas vão se completar nesse tempo, tá? Um dos temas principais do livro do Apocalipse é o dia do Senhor. Nós vamos falar um pouco sobre isso em outras aulas, porque eu quero mostrar para vocês sobre esses extremos do dia do Senhor. Então eu queria apresentar para vocês aqui, né, por que devemos estudar o livro do Apocalipse. Por que nós devemos estudar, não somente falando do livro do Apocalipse, mas estudar o fim dos tempos, né? Porque não só está incluso o livro do Apocalipse, apesar de ser o livro mais assim focado nessa questão do fim dos tempos, mas nós temos o livro de Ezequiel. Existem profecias do livro de Ezequiel que estão para acontecer. Nós temos o livro de Daniel. O livro de Daniel é top, né? Seria bom se você também fizesse um estudo do livro de Daniel. Provavelmente eu vou trazer algum estudo para vocês aqui, né? Vai ser muito legal esse estudo sobre as 70 semanas de Daniel. Vamos falar alguns pontos muito interessantes. Prepare-se para você ficar impactado, tá? Mas nós temos o livro de Daniel, Ezequiel, Isaías, temos alguns elementos escatológicos ali a partir de Isaías 40, temos profecias messiânicas, né? Então, quando nós estudamos escatologia, nós estamos estudando sobre o fim dos tempos, se estamos falando sobre, por exemplo, a volta de Jesus, estamos estudando escatologia. Se queremos saber sobre o arrebatamento da igreja, sobre quem são os 140 mil lá de Apocalipse, tudo sobre o fim dos tempos, sobre o dia do Senhor, né? E essa questão do dia do Senhor, em outra aula, nós vamos falar um pouco de história e aí eu vou mostrar alguns pontos para você sobre a literatura apocalíptica, né? De onde ela surgiu, como ela começou. Então tem muita informação legal que vai ajudar você a compreender o livro do Apocalipse. Quero mostrar também na próxima aula algumas mentiras que se falaram a respeito do livro e você percebe que o livro do Apocalipse é um dos livros mais negligenciados da Bíblia e é um dos livros mais importantes da Bíblia. A Bíblia vai de dois extremos, né? Do início, a origem, a Apocalipse, né? Então, por que devemos estudar o fim dos tempos? Eu quero mostrar isso para você, para gerar essa responsabilidade em você, você perceber o que me impactou e por que eu tenho investido um tempo todos os dias para ler a respeito, para estudar. Então, por que devemos? Aí está aí na sua apostila aí, tá bom? Primeiro, nós devemos estudar o fim dos tempos porque a geração da volta de Jesus é a geração mais dramática de toda a história, né? Quando a gente estudar sobre essa geração, estudamos sobre a geração do fim dos tempos e falamos do dia do Senhor, a Bíblia fala que o dia do Senhor será grande e terrível, o terrível e grande dia do Senhor. É uma geração que vai estar vivendo intensamente dois grandes extremos no fim dos tempos. Deixa eu te falar uma coisa, você sabia que é bíblico, não é subjetivo, é bíblico dizer para você que a expectativa de um grande avivamento na Terra, ela é verdadeira, ela é bíblica, ela é fundamentada nas Escrituras Sagradas. Uau!
Está havendo um rebuliço no mundo, uma preparação no mundo, e os sinais estão apontando para nós que está para acontecer o maior derramar do Espírito Santo sobre a terra, como nunca houve antes. E isso gera muita empolgação em mim, né? Nós queremos estar preparados para essa onda que vai varrer todo o planeta, ok? Então, essa geração, ela vai viver essa parte dramática da história, essa última geração. Irmãos, pensa comigo, o que está para acontecer, segundo a luz da palavra, nos próximos anos, nos próximos meses e anos que estão à nossa frente, que está vindo até nós, né? Segundo a Bíblia é inerrante, é a palavra de Deus, ela não erra, não há profecia na Bíblia que não se cumpriu, que não se cumprirá. E segundo a Bíblia, mostrando para nós aqui, isso me deixa muito assim empolgado, porque tudo que você conhece hoje vai haver uma mudança drástica na história. E nós precisamos saber sobre isso. Por quê? Porque nós cremos ser esta geração do fim dos tempos, né? Nós vamos fazer uma leitura profética, eu vou mostrar isso para você profeticamente, como nós somos essa geração do fim dos tempos. Então, primeiro nós devemos estudar o fim dos tempos, porque a geração da volta de Jesus é a geração mais dramática da história. Segundo, nós devemos estudar o fim dos tempos, porque a geração da volta de Jesus é a geração que o coração e a liderança de Jesus mais se manifesta abertamente, tá? Pensa comigo, nós temos os 4 evangelhos que somados ali são 89 capítulos revelando o amor, o poder, a liderança de Jesus na sua primeira vinda, né, para trazer assim essa questão da redenção, quando a Bíblia diz que está consumado, está completo, né, se completou ali a obra da redenção na cruz. E esses 89 capítulos revelam Jesus conquistando ou reconquistando, né, a autoridade. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que ele veio para esmagar a cabeça da serpente, é recuperar a autoridade, né, da terra. Mas depois, além dos 89 capítulos nos evangelhos, mostrando nesse Jesus, o Messias, né, na pessoa de Jesus ali, realizando essa obra redentora, também existem 150 capítulos mais ou menos na Bíblia, além dos 89 capítulos do Evangelho, que falam, que demonstram o poder e a liderança do Messias vindo para tomar posse daquilo que foi conquistado na cruz, ok? Esse é um ponto muito interessante porque ambos revelam o mesmo Jesus em momentos diferentes na história da redenção, mas é o mesmo Jesus, né? Então, por exemplo, nós ocidentais não temos dificuldade de ver Jesus como Redentor, aquele Jesus amoroso, né? Jesus que demonstrou seu amor, sua graça ali na cruz do Calvário. Mas nós temos dificuldade demais de ver Jesus como o Redentor guerreiro, o rei guerreiro que vem para destronar Satanás, destronar os homens, nações que se levantarem contra ele, ele vai vir para reinar na terra, e nações que se levantarem contra ele, ele vai matar muita gente. Então a gente não consegue ter essa visão, tá vendo? Quando eu falo essa coisa já te choca, porque a gente não tem essa visão. Agora, para os judeus, para eles não tem dificuldade em ter essa expectativa nesse guerreiro, né, do Redentor guerreiro, mas eles têm dificuldade de ver o nosso Jesus como Redentor, o servo sofredor. Então é ao contrário, né? Então, esta geração da volta de Jesus é a geração que o coração e a liderança de Jesus mais se manifesta abertamente às nações. É nesta geração, na geração do fim dos tempos, que vai experimentar a parte mais dramática da história, e a revelação do poder e a liderança de Jesus será muito mais intenso. Amém? Então, os 4 evangelhos e as passagens bíblicas e escatológicas revelam o mesmo Jesus e o mesmo poder, né? Através do mesmo Espírito, na mesma Bíblia. É o mesmo Jesus. A gente vê em momentos diferentes, ações diferentes, né? Mas é o mesmo Jesus, é o mesmo Messias, Yeshua HaMashiach, que está vindo para reinar e vai tomar posse, e vai guerrear por nós e vai lutar. Então isso aqui é um ponto importante da nossa apostila aí que está escrita aí, por isso que eu estou olhando para seguir aqui a apostila, tá bom? Isso revela o que para nós, né? Olha esse texto em Apocalipse, olha como é que começa o livro do Apocalipse, tá? Apocalipse 1:1.
Apocalipse 1:1 diz que, fala assim, ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Espera aí, o livro do Apocalipse é revelação de Cristo. Uau, isso revela para nós que o livro do Apocalipse não é opcional para a igreja. O livro do Apocalipse é uma obrigação da igreja, porque é a revelação de Cristo. Nosso livro do Apocalipse já começa assim, né? Apocalipse começa a revelação de Jesus Cristo. Por isso Apocalipse, né, significa revelação. É a revelação, é o descortinar, né? É a iluminação de Deus no espírito do homem para revelar aos seus servos o que vai acontecer no fim dos tempos, para que nós nos preparemos e estejamos capacitados para esse tempo, ok? Terceiro, porque nós devemos estudar o fim dos tempos. Vamos lá, só para lembrar o primeiro. Primeiro, nós devemos estudar o fim dos tempos, porque a geração da volta de Jesus é a geração mais dramática de toda a história. Segundo, nós devemos estudar o fim dos tempos, porque a geração da volta de Jesus é a geração que o coração e a liderança de Jesus mais se manifesta abertamente às nações. E terceiro, nós devemos estudar o fim dos tempos, porque a geração da volta de Jesus é a geração mais referida e citada na Bíblia. Aliás, você sabia que Jesus falou mais a respeito da geração do fim dos tempos do que a geração da sua época? Forte, né? Muito forte isso. São mais ou menos, como eu falei, 150 capítulos a respeito desta última geração. É uma geração muito poderosa. Pensa comigo. A Bíblia fala, né, no Apocalipse vai falar sobre isso, que dos últimos dias o Espírito e a noiva estarão dizendo vem. Isso revela uma coisa muito importante. No fim dos tempos vai haver uma maior intimidade na história da igreja com o Espírito Santo. O Espírito de Cristo estará junto com a igreja clamando vem Jesus. E por último aqui, quarto, nós devemos estudar o fim dos tempos porque a geração da volta de Jesus irá presenciar os sinais proféticos numa maior intensidade. Esses sinais proféticos, amados, incluem sinais sobrenaturais nos céus. Isso já está acontecendo, né? Nós temos, por exemplo, lua de sangue, né? São sinais que Deus tem dado para nós. Tendências na sociedade, desenvolvimentos políticos, militares, religiosos, científicos, tecnológicos e econômicos. Vocês têm percebido o que Deus tem feito no Brasil? A mudança drástica que Deus está causando no governo do Brasil? Isso tudo aponta para um derramado do Espírito Santo que nós cremos que vai acontecer no Brasil, né? Estão se falado pelos profetas do Brasil e fora do Brasil que está para acontecer um dos maiores avivamentos na nação brasileira e vai tocar o mundo, né? Nós temos profecias e palavras a respeito disso, né? Há muitos anos atrás, um grupo de irmãos cristãos de vários países se reuniram em Israel para orar pelo Brasil. Escuta isso. Eles estavam orando e eles pediram ao Senhor sinais a respeito dos avivamentos que Deus está para trazer sobre o Brasil, sobre a terra. E diz que deu um grande vento e tinha várias bandeiras de várias nações. Quando bateu esse vento, as bandeiras das nações se enroscaram e só sobrou a do Brasil lá, estiada. Nós cremos, amados, que está para acontecer um grande avivamento na terra. E isso também está apontando para o Brasil. Amém? Você tem essa expectativa no seu coração? Você ora por isso? Então vamos lá. Então, compreender os sinais dos tempos. Quero mostrar para você dois textos que compreender os sinais dos tempos tem a ver com sabedoria, tem a ver com ser sábio. Presta atenção nesses dois textos que eu vou mostrar na tela para você, tá na apostila também. Apocalipse 13:18 diz: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse 13:18. Fica tranquilo que nós vamos falar sobre isso, sobre a marca da besta, em uma das aulas, tá? Mas eu quero mostrar para você e fala, aqui há sabedoria em saber decifrar os códigos, os símbolos, os sinais. Isso é sabedoria. O outro texto também diz aí, Apocalipse 17:9, diz, aqui o sentido, que tem sabedoria, olha isso,
As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Ou seja, ele faz uma leitura do que ele diz lá, simbolicamente, agora ele mostra o significado e ele mostra que aqui tem sentido, que tem sabedoria. Então é ser sábio, conseguir fazer uma leitura dos tempos, né, dos sinais. Então não é questão de curiosidade, não seja um curioso, né, mas sim é uma questão de vida ou morte, compreender o fim dos tempos. Por isso estou falando da importância de se estudar o fim dos tempos. Isso é para gerar temor no seu coração e para que você não desista de estudar, de investir nisso. Gente, é muito importante, tá? Então, falando sobre a nossa responsabilidade, a Bíblia ela exige de nós duas coisas, não? Ou ela exige duas coisas da geração da volta de Jesus. Tá aí? Primeiro, saibam que estão vivendo nesta geração. A Bíblia ela mostra para nós que nós precisamos saber se estamos vivendo essa geração. Como saber? Como saber que estamos realmente nessa geração? Pelos sinais, tá? Nós vamos falar sobre isso. E outra coisa que a Bíblia exige de nós é que nós correspondemos, né? E nos preparemos apropriadamente para esse tempo do fim. Não é mais tempo de brincar, de ser crente. Está na hora de nós nos posicionarmos para esse tempo. Então, olha aí. A habilidade de discernir e conhecer os sinais proféticos foi enfatizado por Jesus e o apóstolo Paulo. Vou mostrar para vocês. Primeiras palavras de Jesus em Mateus 24, do 32 ao 34, está aí na sua apostila aí, tá? Olha o que ele diz. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Tá vendo? De olhar para a figueira, eles já sabem os sinais dos tempos, o que está acontecendo, o que está para vir, né? Por vir. Igualmente, presta atenção, igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Que coisas são essas? Nós vamos falar, porque nós vamos falar sobre o que Jesus falou a respeito do fim dos tempos. Nós vamos estudar sobre isso, fique tranquilo. Ele fala assim, igualmente quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Por que Jesus falou, não passará esta geração? Né? Porque aquela geração de Jesus passou e não aconteceu todas essas coisas. Será? O que Jesus está querendo dizer com isso? Nós vamos explicar, fique tranquilo. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra. Você lembra que ele colocou os sinais nos céus como para as estações? Isso tudo revela algo para nós, né? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações. Olha o versículo 26. Haverá homens que desmaiarão de terror, pois os poderes do céu serão abalados. Versículo 27. Então se verá o Filho do Homem. Está vendo que sinais precedem a volta de Jesus? Então se verá o Filho do Homem vindo de uma nuvem com poder e grande glória. Versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai. Ele está dizendo aqui no original, olhai para cima, né? Ter uma perspectiva celestial das coisas. E aí ele fala, erguei vossa cabeça, ou seja, ser encorajado pela fé, né? Porque a vossa redenção se aproxima. Uau! Tremendo, né? A Bíblia, Jesus está dizendo para nós ficarmos ligados com os sinais dos tempos, ficar ligado com tudo que está fazendo. Olha essas palavras do apóstolo Paulo, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 6. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, olha, tempos e estações, não necessitais de que vos escreva. Presta atenção, o que Paulo está dizendo é o seguinte, você percebe que Paulo aos Tessalonicenses, provavelmente ele falou de escatologia, ele falou sobre o fim dos tempos, ele falou sobre as estações, ele deu aula sobre isso lá. Por isso que ele está falando, não necessitais que você escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem, o povo de Tessalonicenses sabia muito bem, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Presta atenção nisso. Versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Para terminar a aula de hoje, é interessante que ele fala, lembra que você já ouviu essa frase, que ele virá como ladrão da noite? Você leu o contexto?
Ele não virá como ladrão da noite para aqueles que estão iluminados, que aqueles que estão na expectativa. Ele fala que ele virá como ladrão da noite ou ladrão de noite para aqueles que estão em trevas, para aqueles que estão olhando para o seu umbigo, para aqueles que não têm interesse de estudar o fim dos tempos e entender as estações. Eles entendiam as estações, eles tiveram aula sobre isso, né? O povo de Tessalônica, eles sabiam muito bem. Por quê? Porque eles estudaram isso, eles buscavam aprender. Paulo os ensinou a respeito dos tempos, das estações. Uau, eu queria ter feito essa aula com o apóstolo Paulo. E agora, nós como cristãos gentios, precisamos também investir. Pensa comigo, você pagou, não sei se você adquiriu o curso único, apenas R$ 49,90 ou R$ 29,90 para ser um assinante, mas é muito barato se comparado com a profundeza da responsabilidade e da importância desse estudo. Então vem comigo, vem estudar comigo, vamos dar mais passos, vamos estudar o livro, vamos estudar a escatologia, as estações, os tempos, vamos falar de vários temas aqui. Você vai viajar comigo nas Escrituras. Leia o livro do Apocalipse, começa hoje, tá? Leia o primeiro e o segundo capítulo, vai devagarinho, compre o caderno, anote e vamos estudar? Valeu? Deus abençoe, até a próxima.